A economia do Egito Antigo. O que se pode aprender de uma das primeiras economias do mundo? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A civilização egípcia foi uma das primeiras formas de sociedade no planeta, e entender como a economia deles funcionava pode nos fornecer boas lições de como funciona a criação e distribuição de riqueza. Além disso, por se tratar de uma das primeiras, é muito mais fácil de entender o que se passava, já que não temos que nos preocupar com coisas como taxa Selic, derivativos ou afrouxamento quantitativo. Antes de prosseguir, é bom lembrar que o que chamamos de Egito Antigo é um período de aproximadamente 3.000 anos, então dizer que a economia no Egito era de um jeito é apenas uma generalização de grande parte da sua história. Afinal de contas, é de se imaginar que a economia do Egito não se manteve imutável durante 3.000 anos. Para se ter uma ideia, a construção das pirâmides ocorreu por volta de 2.500 anos antes de Cristo, enquanto que Cleópatra, a última faraó, morreu no ano 30 a.C. Ou seja, Cleópatra está mais próxima de nossos dias do que da época em que as pirâmides foram construídas. Para entender como funcionava a economia egípcia, temos que primeiro entender como eram as coisas antes de sua fundação. A princípio, os seres humanos eram caçadores e coletores, algo que mudou apenas com o advento da agricultura. Contudo, cultivar o solo naquele tempo não é do mesmo jeito que fazemos hoje, pois era um trabalho pesado e, sem os avanços científicos de melhoramento do solo, a agricultura mal gerava o suficiente para o agricultor manter uma família. Por isso, as pessoas tendiam a ter muitos filhos, pois gerava mais mão de obra e uma garantia maior de que algum deles iria sobreviver. Por causa disso, todas as pessoas trabalhavam na produção de alimentos. Ter alguém trabalhando em algo como arte era impensável. Ou você trabalhava para ter comida, ou você morria de fome. Porém, em certos lugares próximos de rios e lagos, a situação era mais favorável. Não é nenhuma surpresa que as grandes civilizações surgiram à beira de rios como o Eufrates, o Tigre ou o Nilo. E foi justamente o Nilo que possibilitou o surgimento da civilização egípcia. O Nilo tem estações de cheia bem definidas. A água inundava certas terras e, quando regredia, deixava para trás terras muito férteis para o plantio, o que facilitava o trabalho dos agricultores. Facilitava tanto que permitia que algumas pessoas trabalhassem em ramos completamente separados do cultivo de terras e ainda assim pudessem viver por trocas voluntárias com aqueles que produziam comida. Infelizmente, isso também permitiu que algumas pessoas parasitassem a sociedade através do Estado. Numa sociedade onde pessoas precisam trabalhar muito para terem alguma chance de sobreviver, fica claro que roubar delas significa morte, mas quando essas pessoas podem sobreviver se roubadas pouco, então o roubo sistematizado se torna viável. Mas como isso se dava no Egito Antigo? Primeiramente, pretendo explicar como era estruturada a sociedade egípcia. No topo estava o faraó, que em termos simples era o rei do Egito. Abaixo dele havia os vizires. O Egito poderia ser dividido em dois estados, o Alto Egito, ao norte, próximo do mar Mediterrâneo, e o Baixo Egito, ao sul, próximo das montanhas e dos desertos. Em termos gerais, havia dois vizires que funcionavam como governadores desses dois estados. Além disso, abaixo dos vizires havia os monarcas, que funcionavam como uma espécie de prefeitos das cidades, chamadas de nomos, cerca de 42. Para evitar confusão, chamaremos os vizires de governadores e os monarcas de prefeitos. Abaixo desses governantes havia os oficiais do governo, sacerdotes, escribas e artesãos. Esses seriam os ricos da época. Embora rico seja uma palavra meio forte, já que uma pessoa pobre hoje tem muito mais do que qualquer um desses nobres há 5.000 anos atrás sonhariam em ter. É claro que abaixo deles estavam os cidadãos comuns, fazendeiros e camponeses. Escravos nem entram nessa estrutura porque não eram nem considerados egípcios, embora a estrutura da época permitisse que escravos comprassem a sua liberdade, e existem relatos de ex-escravos se tornando até governantes. Mas vale ressaltar um ponto importante: o faraó era considerado um deus para os egípcios. Não era alguém eleito, nenhum escolhido por Deus, ou sequer havia essa ideia imbecil de contrato social. As pessoas serviam ao faraó porque, se não servissem, ele os iria punir com colheitas ruins ou epidemias. Claro que algumas pessoas não caíam nessa lorota, mas a grosso modo, o povo fazia o que o governo mandava por causa de um temor religioso. Por causa disso, o faraó era dono de todas as terras cultiváveis ao longo do Nilo. As pessoas trabalhavam e recebiam por isso, mas toda a produção era estocada no templo da cidade. Lembre-se que religião e governo era a mesma coisa na época. Porém, a moeda utilizada no Egito não era o ouro. Na verdade, o ouro era usado como matéria-prima para a arte e para trocas com outros povos. Os egípcios pagavam os salários em grãos, especialmente trigo e cevada.
Tal fato fazia muito sentido, já que era difícil de se obter naquela época, era divisível e servia de alimento, então você poderia literalmente viver de comer o seu salário. Os grãos eram medidos em debens, algo em torno de 91 gramas, e os trabalhadores recebiam aproximadamente 200 quilos de grãos por mês. Apenas para fins de comparação, uma camisa custava cerca de 68 gramas de grãos, enquanto que uma vaca custava quase 13 quilos de grãos. Mas se os salários eram pagos em grãos, como eram os impostos? Toda a taxação era feita através dos grãos, o que seria algo próximo ao imposto de renda nos tempos modernos. Entretanto, eles eram cobrados de forma diferente. Os egípcios não iam até o templo preencher um formulário declarando quantas sacas de trigo eles tinham. Não, nada disso. Um cobrador geralmente acompanhado de um escriba, caso ele não soubesse ler e escrever, e alguns guardas iam de casa em casa, invadindo e tomando para si o que achavam ser devido. Claro que nos dias atuais isso não seria possível. Pegaria muito mal os oficiais do governo invadindo as casas das pessoas para cobrar impostos. Além disso, imagine ter que pagar cobradores o suficiente para ir em todas as casas do Brasil. Fora que seria muito mais fácil se esquivar desse imposto. Basta se mudar de sua casa para uma onde os cobradores já passaram. O governo atual percebeu que é muito mais fácil exigir que a população faça as contas e pague o que eles querem, basta que vez ou outra pegue alguns como exemplo para fazer medo nos demais, garantindo que os outros continuem pagando. Vendo um sistema desses, os egípcios provavelmente iam dizer que essa população é muito covarde. Contudo, o imposto sobre grãos não era o único imposto pago no Egito. O calendário egípcio era dividido em 3 estações bem definidas: a estação do plantio, a estação da colheita e a estação das cheias. Durante as estações de plantio e colheita, é bem óbvio o que as pessoas faziam. Mas é durante a estação das cheias. Nessa época era pago um outro tipo de imposto, o imposto em trabalho. Esse sistema de trabalhos forçados, conhecido pela palavra francesa café, era uma forma de governo construir suas obras faraônicas. Sim, faraônicas no sentido literal da palavra. Todos eram obrigados a trabalhar um certo número de dias para o governo como forma de imposto. Sabe aquela conversa manjada dos estatistas dizendo que temos que pagar impostos porque precisamos de estradas? Os egípcios literalmente eram obrigados a construir as suas estradas. Permita-me expor as diferenças entre esse sistema e o atual. Hoje em dia as pessoas trabalham naquilo que fazem bem e ganham dinheiro com isso. Aí vem o governo e pega parte desse valor para, teoricamente, financiar, dentre outras coisas, a construção de estradas. Isso permite a especialização das pessoas e, quando passam a fazer algo ainda melhor, ganham mais por isso. Portanto, o governo também é capaz de roubar mais. No sistema de trabalhos forçados, um agricultor teria que construir uma estrada, algo que ele não sabe fazer, e demoraria um pouco para se acostumar e ter uma produtividade mais aceitável. No critério corrupção, ambos são iguais. Em ambos os casos, os oficiais tendem a se esquecer de cobrar dos amigos do rei, bem como nada impede aquele suborno para que o oficial faça vista grossa ou, no caso do Egito Antigo, te aloque para um trabalho mais fácil. Mas no critério tempo temos uma semelhança interessante. Claro que, pela ausência de tecnologia, levava muito mais tempo para os egípcios fazerem 1 quilômetro de estrada. Todavia, como eles eram obrigados a trabalhar por um número de dias, pouco importava quanto tempo a obra levaria para ser concluída. Se terminarem logo, apenas vão ter que iniciar outra. Mas a nossa situação não é melhor. Quantas obras paradas ou que já existem há mais de um ano tem na sua cidade? Essa demora é porque quanto mais demorado for a obra, mais chance o governo tem de desviar dinheiro, dizendo que a obra está atrasada e que precisa de mais recursos para terminar logo. Dessa forma, em ambos os casos, o incentivo é para demorar o máximo possível. Já no caso da qualidade, a coisa muda de figura. No caso egípcio, as pessoas eram obrigadas a construir estradas que iriam beneficiar a população da cidade e ficariam de herança para seus filhos. E já que são obrigados a trabalhar nelas, o incentivo era para fazer na melhor qualidade possível. Muito diferente de hoje em dia, onde as empreiteiras contratadas pelo Estado não estão nem aí para a qualidade. O valor superfaturado será embolsado ainda que a obra final fique de péssima qualidade. Além do mais, usando materiais ruins, eles podem economizar. Além do que, caso a obra apresente defeitos, eles serão contratados para consertar, ganhando ainda mais dinheiro no processo. Veja bem, não estou dizendo que o sistema de trabalho forçado é melhor, apenas estou demonstrando as diferenças entre ambos os sistemas. Imposto ser roubo já é um progresso do sistema antigo, onde imposto era escravidão.
literalmente. Só a título de curiosidade, esse sistema de trabalhos forçados foi abolido em 1890, pouco mais de 100 anos atrás, de modo que não é algo tão distante quanto a maioria pode pensar. Mas nem tudo naquela sociedade era pior do que o sistema atual. Por exemplo, o sistema de justiça era menos burocrático e mais rápido do que o atual. Suponha que houvesse uma disputa entre dois camponeses. Eles levariam tal disputa ao Kembet, algo que seria como um tribunal composto de anciões locais. Essas disputas não eram resolvidas através de leis e códigos, mas pelo senso comum e pela busca de justiça. Qualquer um que tivesse uma ideia de como solucionar o conflito melhor poderia propor para os demais e eles iriam analisar se era realmente uma forma mais justa de resolver o problema. Já para casos maiores havia o grande Kembet, que era comandado pelo faraó em pessoa. Na verdade, qualquer pessoa poderia processar até mesmo um governador, com exceção do faraó, já que por ser um deus, ele não comete erros. E seu caso seria julgado pelo faraó como se fossem duas pessoas comuns. Claro que o sistema não era perfeito, as chances de um camponês contra um prefeito ou governador eram pequenas, mas existiam. Tente processar um presidente ou senador hoje, ou melhor ainda, um ministro do Supremo. Eles vão rir da sua cara. Quando eu digo pessoas no Antigo Egito, me refiro a homens e mulheres. Ambos podiam comprar, vender, casar, se divorciar, fazer contratos, receber heranças e, acima de tudo, ter propriedade privada. Mulheres tinham os mesmos direitos dos homens, tanto que o último faraó do Egito foi uma mulher, a famosa Cleópatra. Na verdade, a propriedade privada dos egípcios era tão defendida que, caso alguém fosse assaltado, desde que comprovado o crime, era dever do Estado pagar de volta tudo que foi levado, ainda que o criminoso não fosse descoberto ou fugisse, já que o Estado havia falhado em prover a segurança adequada aos seus cidadãos. Agora eu lhe pergunto, quando você teve algum pertence roubado, o Estado teve de devolver ou reparar o dano? Afinal, ele recebe impostos para prover a segurança, mas o que acontece quando ele falha na missão? Nesses aspectos é possível ver o quão danoso é o Estado para a sociedade. Apesar da sociedade ter progredido tanto nesses 5.000 anos, o Estado, como sempre, só tem regredido o processo civilizatório. Espero que vocês tenham gostado dessa análise da civilização egípcia sob a ótica libertária. Caso esse assunto tenha despertado seu interesse, ainda existem muitas outras civilizações que podem ser exploradas, livre do socialismo padrão dos livros de história. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Liberold, revisado por Paulo Almeida e narrado por Alexander Bard. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!